tem enfrentado, né, este sol para estar até aqui e aberto mão também do sol para podermos conversar sobre de quem é a culpa. Este nosso bate-papo, essa nossa conversa, essa nossa reflexão, ela foi originada por um texto que eu escrevi para o site da revista Direcional Escolas. Eu tenho a honra de ser colunista da Direcional Escolas e o site tem muitos artigos, tem muitas conversas interessantes. E uma dessas conversas, um desses textos, eu falei sobre de quem é a culpa. De quem é a culpa é um artigo que foi escrito em maio e no qual eu conto uma história que aconteceu comigo, uma história que aconteceu no consultório onde a gente atende alunos com dificuldades, e eu resolvi transformar isso em tema de reflexão, em tema de conversa, né? Para que a gente pudesse pensar. O que aconteceu foi o seguinte: quem leu o artigo, quem gostaria de ler, é só entrar no site da revista Direcional Escolas, www.direcionalescolas.com.br, e lá está. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava atendendo um provável, depois se tornou um aluno nosso da nossa clínica, e conversava com os pais desse aluno, somente com os pais. E os pais fizeram duras críticas à escola onde o garoto estudava e ao próprio garoto. Os pais vieram me relatar o que estava acontecendo com este garoto que não estudava, que não levava a sério, que não tinha disciplina, que era cheio de problemas. E depois de conversar com os pais, eu fui conversar com a escola, fui conversar com a coordenação da escola. A coordenação da escola, por sua vez, falou que realmente o garoto não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhum interesse por aquilo que estava sendo colocado para ele, e também acrescentou: olha, a família desse menino realmente não está atuando como uma família deveria atuar. Faz 3 anos que esse menino está aqui na escola e a família não fecha com a escola, não cumpre com aquilo que ela deveria fazer, o menino não se interessa, a escola, a família não quer saber também de motivá-lo. Ou seja, eu fui até a escola e eu vi que aluno e família eram os problemas. Por fim, eu chamei o garoto para conversar. E o garoto falou também, né, do seu lado, que seus pais, eles nem sabiam da existência dele, não estavam nem aí com ele. A escola tinha administradores que não os conheciam e os professores não sabiam dar aula. Bom, o que eu tinha em mãos? Eu tinha em mãos um grupo, né, uma comunidade eventual, no qual todo mundo era bonzinho, todo mundo era inocente, e os outros que não estavam em cena e falando naquele momento eram os culpados. Quer dizer, o menino acusava a família e a escola de serem os culpados por vamos dizer assim, por esse insucesso dele. A família culpava aluno e escola a culpava aluno e família. Bom. E aí, obviamente, eu herdei todo esse arsenal de eu sou inocente, o culpado é o outro, para tentar trabalhar com o aluno. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Todo mundo estava encontrando um culpado, estou falando a palavra culpado de propósito, para o insucesso deste estudante ou deste aluno. E ninguém naquele momento estava se preocupando em qual era a sua participação nesse insucesso. O menino nunca falou para mim: eu não estou nem aí com a escola. A escola falou: olha, a gente não conhece direitos, a gente tem muitos alunos, a gente não conhece direito os problemas de cada um. E a família não falou: olha, na verdade a gente sabe que a escola poderia ser melhor, mas a gente também não conversa com a escola. Ou seja, todo mundo encontrou o responsável, o culpado no outro. Então resolvi fazer uma análise disso. E como a gente pensa escrevendo muitas vezes, escreve pensando, eu acabei escrevendo esse texto, no qual eu sugiro que estava havendo um aprendizado muito eficiente por parte desse garoto, que era: vou imputar as coisas ruins aos outros.
os outros serão os responsáveis. Por quê? Ele estava sendo ensinado por escola, família, de que o culpado é o outro, o responsável é o outro. E eu usei essa palavra culpa, então eu gostaria de fazer dessa nossa conversa aqui uma espécie de uma defesa de tese em que eu vou tentar mostrar para vocês que o resultado dessa imputação a outrem dos problemas está realmente ensinando a arte de colocar a responsabilidade para outras pessoas. Por quê? Porque aí você não precisa mais arcar com o ônus, né, de ter que ser responsável por alguma coisa. Então eu vou fazer aqui, rapidamente, espero, um embasamento, né, principalmente nessa palavra que eu coloquei aqui, culpa, e depois eu vou tentar mostrar por que eu acredito que realmente estava sendo ensinado, e aí eu vou abrir um pouquinho mais. Está sendo ensinado o tempo todo nas nossas escolas, nas nossas casas, que as coisas que acontecem são de responsabilidade dos outros. É raro você ver, eu assumo a responsabilidade, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito e vou corrigir, né? Então eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Eu, quando coloquei esse texto, é muito interessante você escrever para as pessoas lerem e comentarem, porque apareceram pessoas criticando esse termo culpa, que aparece sim no título do artigo. Até lembrei do Pondé, que fala que os inteligentinhos vão falar assim: ai, culpa é uma coisa religiosa, uma coisa que a gente não deve falar. Onde já se viu culpa? Vamos usar a palavra responsabilidade. Pois bem, eu trouxe aqui 3 palavras para a gente começar a analisar, que são culpa, causa e, finalmente, atendendo aos tais inteligentinhos que o Pondé fala, responsabilidade. Culpa, uma palavra que tem origem latina, que vem da nossa influência judaico-cristã, ela é realmente considerada uma transgressão àquela ordem natural da natureza criada por um Deus, e que é também decorrente de uma coisa chamada pecado, que a gente aprende desde criança. Culpa existe na nossa cultura, culpa existe no nosso ser. Apesar das pessoas não gostarem de ouvir isso, as pessoas o tempo todo estão justificando alguma coisa que talvez tenham feito de errado e, ao mesmo tempo, colocando ao outro uma responsabilidade muito mais forte do que aquela simples: olha, você fez alguma coisa que não deu certo. Não, as pessoas estão culpando, estão revestindo aquilo de, vamos dizer assim, de um sabor de dor, de um sabor de punição. O Kant diz que existem 2 tipos de culpa, né? Mas ela sempre está presente. Na verdade, o Kant faz uma diferenciação entre culpa e delito. O Kant fala que culpa é aquela que você sente quando você não fez de propósito e deu errado. E ele chama de delito aquilo que você faz sabendo que pode dar errado e dar errado. Na verdade, o Kant não está dizendo que você é culpado, está dizendo que você assume isso de uma forma dolorosa, de uma forma triste, como sendo a culpa. A culpa, né, que a gente aprende que Adão e Eva carregam nas costas, e a gente carrega isso nas costas até hoje. O Heidegger, né, filósofo do século XX, diz que não dá para pensar o ser humano, né, a natureza humana, sem pensar em culpa. Ela está presente o tempo todo na gente. E aconteceu uma vez uma coisa interessante comigo. Eu era diretor de escola, uma escola grande daqui de São Paulo, e conversava com uma senhora que chegou no... É muito interessante, eu vi a culpa presente, né? Eu vi aquela dor, né, ancestral, né, de milhares de anos ali presente na minha frente. Um menino que teve problemas ao longo do ano, como acontece normalmente, não conseguia tirar notas, não conseguia passar, etc. E a mãe foi
conversar comigo, né, nos estertores do ano, para ver se a gente poderia, o que poderia acontecer. Então ela foi pegando um ponto a ponto da situação do filho, foi tentando salvar, né, o ano para o menino. Quando ela percebeu que isso não daria certo, porque não teria de onde tirar nota para essa pessoa passar de ano, quando não haveria possibilidade desse aluno ser aprovado, ela começou a chorar copiosamente na minha frente de uma outra coordenadora, dizendo assim: meu marido vai largar de mim, eu estou perdida. Quer dizer, alguma coisa que me foi imputada, alguma coisa pela qual eu era responsável, não deu certo. Eu penso no Kant aqui, né? Eu fiz o que eu pude, mas deu errado, e eu carrego anos desse insucesso. Então essa é a culpa que a gente traz. Isso para mim foi uma coisa muito interessante. Quando eu vejo esses filmes, quando eu leio esses livros sobre Idade Média, quando a gente vê aquela culpa transbordando por tudo quanto é lado, eu vi naquele momento isso. O insucesso doía nesta pessoa, não por conta do que sofreria com o próprio menino que ia ter que fazer o ano de novo, mas pelo que eu vou ter que carregar de ônus sobre essa minha ação, essa minha não ação. Então, culpa é uma coisa presente. E nesses momentos em que a gente está procurando o que causou alguma coisa que não deu certo, vem essa sensação na gente. E eu me atrevo a dizer que a gente acaba também fazendo com que o outro sinta o mesmo, né? A outra palavra que eu quero conversar com vocês também é com relação à causa. A palavra causa, também um termo latino, né, que vem da ideia de origem para as coisas, né? Talvez vamos dizer assim, a situação mais emblemática, a situação mais, ou então o conceito mais antigo de causa seja o conceito de Aristóteles. O Aristóteles dizia que para tudo existem 4 causas, que ele chamou de causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Tudo aquilo que existe no mundo tem essas 4 causas. O que é a causa material? Por exemplo, se eu estou falando de um copo, vamos analisar um copo. O copo fui eu que fiz, mas uma árvore é da natureza. O Aristóteles via a mesma coisa. A natureza é uma organização, é um todo logicamente articulado. E a gente está no lugar onde a gente tem que estar. O melhor lugar para que a gente esteja é onde a gente melhor se enquadra. Então, quais são as causas de um copo, segundo um copo de vidro, segundo o Aristóteles? Um copo de vidro, a causa material seria o vidro, a matéria do qual ele é feito, o que fez ele surgir. A causa formal seria aquela forma básica que faz alguma coisa ser copo, feito para abrigar algum líquido, né? Mas isso aí já seria a causa final. Mas a causa formal seria a forma de copo. Existe a causa eficiente. Para que um copo fosse feito, ele teria que ter sido fabricado. Causa eficiente, que fez o copo. E a causa final. Por que alguém faria um copo? Para que pudesse ser bebido algum líquido, né? Então, para que um copo exista, precisa haver vidro, precisa haver forma de copo, precisa haver alguém que faz o copo e precisa haver a finalidade de que alguém queira ter um copo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou colocando causa nessa discussão toda. Nós estamos pensando em culpa pelo insucesso de alguém. Porque a causa que para Spinoza, por exemplo, que dá razão aos efeitos que acontecem no mundo, se alguma coisa, isso é muito claro, isso está na nossa vida, e o que eu quero mostrar para a gente hoje é que isso que está na nossa vida, que permeia a nossa consciência e faz parte da nossa cultura, também rege aquilo que a gente vai devolver ao mundo quando alguma coisa de boa ou de ruim acontece. E por que eu estou falando da causa?
Porque existe, eu fui atrás disso e eu vi a causa prejudicial, que vem, é um termo jurídico, né, que vem do mundo jurídico, em que ela tem, vamos dizer assim, a solução dela pode passar pela imputação a outra pessoa ou a outra instituição. O que quer dizer isso? Eu estou sendo, vamos dizer assim, acusado de ter feito alguma coisa que lesou alguém. E se eu conseguir mostrar que o que causou isto foi de outra natureza, eu mudo o foco da discussão. Isso está presente na nossa vida, está presente na nossa cultura, presente na nossa forma de se relacionar, de nos relacionarmos com o mundo. Quer dizer, o tempo todo nós estamos buscando causas para tudo. O Kant dizia que o ser humano não consegue entender nada sem que haja a noção de causalidade. Se você jogar um novelo de lã e ele começar a abrir e passar por um gatinho, esse gatinho provavelmente vai olhar para o novelo e vai buscar. Mas se for um bebezinho, a hora que o novelo passar aqui, ele vai fazer assim. Ele vai procurar qual foi a causa dele. Então, a todo momento, nós estamos buscando causas para as coisas. Tem outra historinha com relação a isso que eu quero contar para vocês verem essa história de procurar as causas para o quê? Para mudar o foco. Também como gestor de escola, eu tive um caso de um menino que estava jogando futebol no campo da escola, num jogo interclasses, desse que a gente tem por aí, e o menino tropeçou durante o jogo e quebrou o pé. Quebrou o pé, a escola, muito atenta às suas obrigações, tratou de organizar, né, vamos dizer assim, um monitoramento do aluno pelos professores, que mandavam conteúdos para a casa do menino, levavam até a casa do menino, e uma pessoa, um monitor, uma pessoa escolhida na sala para passar aquilo, ele recebia exercícios para fazer em casa e devolvia, porque esse menino não conseguia ir até a escola. Ele teve que ficar deitado durante 3 semanas com a perna para cima. Eu achei muito interessante. Um dia o pai dele me ligou agradecendo os serviços da escola e lamentando um pouco o fato de que o menino, por estar sozinho, desmotivado, não conseguia dar conta, vejam só, daquilo tudo que lhe era passado dia a dia pelos professores e os alunos. E lá pelas tantas, na nossa conversa, ele falou assim: professor, tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Talvez o senhor ache que é bobagem, mas eu vou falar. Eu falei, pois não. Ele disse assim: eu andei olhando o campo da escola. É tudo história verídica, pessoal. Eu andei olhando o campo da escola e eu percebi que tem alguns lugares que estão meio irregulares no chão. O campo está até meio esburacado em alguns lugares. E eu acho que se não fosse isto, meu filho não haveria tropeçado e quebrado a perna. Eu perguntei para ele: o senhor está querendo dizer que a causa do problema com o seu filho foi o campo estar esburacado? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso está presente na nossa vida e provavelmente eu não deixei esse papo prorrogar por mais tempo, né? Mas se eu dou corda para isso, pessoal, esse sujeito provavelmente tentaria claramente tirar do seu filho o compromisso de todo aluno de ter que dar conta daqueles conteúdos que estavam sendo, sim, passados para ele diariamente. Quer dizer, se ele conseguisse provar ou convencer-nos de que a causa tinha sido o buraco, a má administração do gramado da escola, provavelmente ele tentaria tirar o ônus de ter que estudar sozinho na sua casa todos os dias, ainda que com a colaboração dos professores e dos alunos colegas, né? Isso está presente. Eu não acredito que esse sujeito tenha planejado em casa, eu não acredito que isso tenha sido algo de, vamos dizer assim,
prematuramente organizado na cabeça dele, mas isso aconteceu. E a terceira palavra que eu gostaria de comentar com vocês, esta sim, a palavra que foi, vamos dizer assim, solicitada por todas essas pessoas que me criticaram por ter colocado a palavra culpa, que é responsabilidade. Professor, tira essa palavra culpa, põe responsabilidade. As pessoas não vão gostar do seu artigo, as pessoas não vão assistir os seus comentários. Responsabilidade pega muito melhor do que culpa, né? Pois bem, pessoal, a palavra responsabilidade é uma palavra nova na nossa língua, né? Também vem do latim, e responsabilidade está muito mais próxima do que culpa e causa de algo que eu avalio antes. A responsabilidade, o conceito da palavra responsabilidade está muito mais próximo de algo que eu tenho condições de avaliar antes de tomar uma decisão. Olha lá, hein? Culpa eu posso fazer sem querer, mas fiz errado, eu sou o cara que vai sofrer. Ou então, eu fiz um delito, né? Realmente fui lá e mereço a punição. Causa, a causa sou eu, a causa pode ser outra, então eu vou me livrar do ônus ou de quaisquer ônus se eu imputar isso ao outro. Agora, a responsabilidade, talvez aquela que me foi mais solicitada pelos caras que não gostaram da culpa, justamente aquela palavra que vem de uma outra. Não é por acaso que é uma palavra que começa lá pelo século XVIII, XIX, século em que as pessoas começam a pensar numa coisa chamada liberdade. Liberdade que foi pensada por Rousseau, liberdade que foi comentada por Kant e foi por quem veio depois. Porque liberdade dentro da filosofia impõe uma coisa chamada decisão. E a palavra responsabilidade por alguma coisa, ela vem sempre associada, pressupostamente, a alguma coisa que eu tive, a priori, condição de decidir se sim ou se não após a avaliação. E a responsabilidade também está presente na nossa vida, porque nós somos o tempo todo, mesmo que a gente negue isso, né? Nós somos o tempo todo chamados a tomar decisões. Nós todos tomamos decisões a todo momento. É muito fácil viver quando se tem uma instância superior, uma instância estatal, alguma coisa que decide qual é o nosso passo. Mas a gente está o tempo todo sendo chamado a tomar decisões. E é muito mais difícil assimilar alguma coisa que eu tenho que admitir para mim, tendo em vista que não foi acidente, que não foi natureza, não foi uma causa racional, né, dos efeitos naturais, como é a questão da causa, mas foi uma decisão livre minha de optar por um caminho e não por outro. Trago um exemplo bastante interessante disso, do dia a dia das escolas. Estou dando sempre exemplos de escolas, tá? De escolas pelas quais eu passei e situações que eu vivenciei. Uma garota que tinha ido muito mal numa prova estava dependendo de uma outra para se recuperar. E essa garota, uma garota de ensino médio, né? Uma garota em que espera-se esteja tentando dominar aquilo que decide, ela soube quais eram os exercícios que iriam cair na prova de matemática, etc. E foi até o monitor da escola, aquele sujeito que fica tirando dúvidas com questões que ela acreditava que iriam aparecer na prova. Vejam o nível de raciocínio. Fez isso, trabalhou com o monitor lá, fez a prova e foi mal na prova. E aí ela foi reclamar com coordenação, professores, etc., que a responsabilidade do fracasso dela não deveria ser atribuída a ela, porque ela optou por fazer um acompanhamento com o monitor e o monitor
a havia ensinado a fazer tudo aquilo que ela fizera na prova. Ou seja, a responsabilidade pela nota que ela tirou, não é brincadeira isso, deveria ser da escola. Talvez a escola devesse ter uma nota baixa e talvez ela, por isso, o inverso da nota, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Porque a responsabilidade de quem fez a prova deveria ser, nesse caso, pela lógica dela, atribuída ao monitor, que era a escola. O que isso demonstra, pessoal? Isso demonstra que o tempo todo nós também estamos preocupados em que as nossas decisões vão ser avaliadas a todo momento. É impossível que a gente não esteja o tempo todo sendo obrigado a optar e, portanto, obrigado a prestar conta por aquilo que a gente fez ou não fez. E aquela ideia de querer sair fora disso vai fazer com que eu tenda a colocar essa responsabilidade para o outro. Então eu estou falando de 3 palavras, de 3 conceitos, de 3 situações muito presentes na nossa vida, que são culpa, sim, introjetada historicamente, culturalmente, causa também. Não conseguimos fugir disso. Inclusive, causa é talvez anterior ao raciocínio, porque vai nos dar a possibilidade de aceitar alguma coisa como existente. E responsabilidade, quando se começa a pensar em liberdade, e nós pensamos em liberdade muito o tempo todo, a gente pensa em responsabilidade. Esses conceitos que estão introjetados em nós estão presentes no momento em que a gente está vivendo e, em particular, no momento em que a gente está aprendendo. E eu tenho 2 problemas para compartilhar com vocês aqui. Se alguma coisa é muito forte dentro de nós, eu sou uma pessoa que anda pela rua pensando que eu sou sujeito das minhas ações. O termo sujeito, depois de Nietzsche, por exemplo, ele fica meio complicado de a gente falar. Porém, existe a perspectiva, a intenção e até a crença de que nós somos sujeitos de algumas coisas que a gente faz na nossa vida. Pois bem, pessoal, a todo momento nós temos essa valorização da nossa individualidade, da nossa subjetividade, ao mesmo tempo que nós estamos inconscientemente, culturalmente, sendo bombardeados por culpa, noção de causa e noção de responsabilidade. No momento em que nós vivemos e no momento em que nós aprendemos, esses 3 obstáculos presentes estão ali na nossa cabeça, vamos dizer assim, permeando, mediando aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente busca entender. Esse é um problema. Vivemos como sujeitos até certo ponto, porque temos o tempo todo pressões históricas, culturais, psicológicas atuando sobre nós. Segundo problema, nós temos aí uma educação, um ensino básico, aí eu falo especificamente do ensino básico, que tem como principal objetivo preparar o aluno para a universidade, em que eles vão sendo conduzidos à construção do que a gente chama de autonomia. A palavra autonomia, essa tem origem grega, não é origem latina como as outras que eu falei, que quer dizer basicamente o seguinte: a palavra auto quer dizer algo feito por mim mesmo. E nomia vem da palavra nomos, que quer dizer lei. Então eu vejo de 2 maneiras. Eu faço as minhas próprias leis, é uma forma de interpretar isso, está correto, eu tenho capacidade de fazer as minhas próprias leis. E uma outra coisa um pouquinho mais forte, mais significativa: a palavra lei para o grego não é apenas algo que deve ser seguido, mas algo que funciona, algo que dá certo, algo que é cosmicamente consistente. Autonomia, família, eu apoio, estão o tempo todo falando, o outro é que é o responsável. Eu não tenho parcela nenhuma com relação a isso.
Então este é um detalhe que problematiza a nossa situação. Como eu vou criar um indivíduo autônomo se eu estou ensinando a ele o tempo todo que a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro? Professor, até agora você falou o seguinte, você conceituou culpa, causa e responsabilidade, você problematizou e diz que você acredita que nós estamos ensinando o sujeito a imputar ao outro a responsabilidade. Mas como eu concluo isso? Afinal de contas, eu não cheguei aí. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu queria citar uma coisa muito importante. O século XX foi brindado pela existência, e a palavra existência apareceu aqui, não foi de propósito, né? A existência de um pensador chamado Sartre, que era existencialista, né? Mas eu não tive a intenção. O Sartre, existencialista, tem uma frase muito popular, todo mundo deve conhecer. Nós estamos condenados a ser livres, né? Uma frase meio paradoxal, porque como é que eu estou condenado a ser livre? Condenado é aquele que não é livre, e eu sou condenado. E o Sartre dizia assim, mas essa é a única condenação que você tem. Você não está condenado a mais nada, apenas a liberdade. O que quer dizer isso? O que o Sartre queria dizer isso? Queria dizer que não tem jeito. A todo momento nós somos obrigados a optar e escolher, acabo com as consequências de optar por alguma coisa que não era de agrado do seu opressor. Você optou por fazer o que ele queria. O Sartre, ele tem uma frase muito interessante, ele diz que é o torturado que decide quando acaba a tortura, não é o torturador. O torturador está lá para trabalhar. O torturado é que vai falar a tortura acabou ou não acabou. Por que eu estou falando isso? Porque isto está presente na nossa sociedade o tempo todo e muitas vezes a gente nega isso. Isso está no indivíduo que aprende e no indivíduo que educa. E o Sartre, quando ele analisa o sujeito que fala, eu fiz isso porque meu sacerdote falou para eu fazer, eu fiz isso porque meu chefe falou para eu fazer, eu fiz isso porque meu pai, minha mulher, ele vai falar, isso para mim é má fé. Por quê? Porque quem decide se você obedece a quem está te ameaçando ou não, é você. A história conta muitos casos de gente que não obedeceu. Mas se o cara me apontar um revólver? A história mostra muitos casos de pessoas que não voltaram atrás e tomaram um tiro. Isso é contra a vida. Você pode pensar isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou usando um exemplo tão radical sobre isso. Porque este é um ônus pesado demais. E cada vez que a gente tem contato na nossa sociedade com um mundo onde você vai para onde você quer rapidamente, exceto quando o trânsito está meio ruim, né? Como hoje para chegar até aqui. Você fala com o mundo todo a hora que você quiser. O peso dessas decisões, ele é cada vez maior, mais imediato e, portanto, muito mais problemático e muito mais perigoso no sentido de você ter que arcar pessoalmente com a responsabilidade por ele. Acabo de tomar a decisão de fazer uma coisa que eu causei de maneira errada, não tendo desligado esse aparelho aqui no começo da palestra. Então, por que eu falei do Sartre? Porque nós estamos vendo que existe um paradoxo. Nós estamos ensinando pessoas a construírem uma autonomia e, ao mesmo tempo, nós estamos mostrando para essa pessoa que a gente pode sim imputar ao outro o ônus do que deu errado, que a gente vai se dar melhor. E, reconhecendo isto, que nós somos o tempo todo bombardeados por decida, decida e decida. E você tem duas opções. Ou você vai assumir um caminho que você acredite ser o melhor, ou você vai dizer simplesmente, eu não fiz porque
outra instância decidiu por mim. Então nós temos tudo isso acontecendo. Outra coisa importante para eu tentar demonstrar para vocês que nós estamos se ensinando o sujeito a não ter responsabilidade, a não arcar com as suas ações. Eu gostaria de mostrar para vocês que a gente, vocês concordam talvez, que a gente aprende por imitação. A gente aprende por imitação, a gente percebe ou não que está imitando. Nós muitas vezes não gostamos de um professor ou de uma professora, mas a gente, quando percebe, os está imitando nas nossas ações. Nós acabamos em matemática, nas letras, a gente acaba escrevendo como, calculando como, argumentando como aquele que nos está ensinando. Isso na escola. Na nossa casa é muito mais evidente isso. Nós fazemos aquilo que a gente está o tempo todo ouvindo em casa, vendo em casa. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, já podia andar isso, ele viu uma pessoa lá em casa fazendo uma coisa que eu acho bastante, não gosto, que é usar cotonetes para limpar o ouvido. Ele viu a pessoa limpando o ouvido, ele viu, né? Essa pessoa jogou o cotonete no lixo e imediatamente o lixo foi amarrado, colocado para ser recolhido. Num dado momento senti falta do meu filho, fui atrás dele, tinha aberto o lixo e estava com o mesmo cotonete que ele achara lá e estava imitando o que ele tinha acabado de ver pela primeira vez, já que essa pessoa não era de casa, lá a gente não fazia isso. Então a gente está o tempo todo aprendendo por imitação. E existe uma coisa muito, a psicologia fala muito isso, é muito danoso para o indivíduo que está aprendendo a dupla mensagem. Então nós estamos o tempo todo estamos falando o tempo todo em construir autonomia, em construir capacidade de tomar decisões, ou seja, de ser responsável e ter liberdade. E ao mesmo tempo nós estamos nas horas cruciais, nos momentos cruciais, mostrando para o nosso educando, nosso filho, que no fundo, joga a responsabilidade na mão do outro. Por quê? Ou no colo do outro, ou na cabeça do outro. Por quê? Porque isso vai lhe poupar. Isso vai fazer com que você seja poupado, tenha menos peso esse ônus que você vai ter que carregar. Então é uma coisa que acontece. Quer dizer, e outra coisa importante, pessoal, a imitação que a gente faz tem sempre um fundo, né, um fundo de realização pessoal. A gente nunca imita coisas que nos farão sofrer. Se eu vejo aí alguém caindo e se machucando, eu não vou me jogar para me machucar. Mas se eu vejo alguém fazendo alguma coisa que lhe parece prazerosa, eu vou tentar imitar. Então, talvez conhecimento e realização pessoal estejam bem ligados, simbioticamente ligados, né? Mas que realização pessoal é essa que a gente tem hoje, que a gente consegue passar para o nosso educando, para o nosso filho? Será que realização pessoal é a sobrevivência imediata? Eu vou aprender a me dar bem agora. E o futuro? E depois? Não importa, o importante é sobreviver no agora. Porque sobrevivendo no agora, eu vou desfrutar do que existe imediatamente a meu serviço, à minha disposição na sociedade. Não se esqueçam que o Bauman fala que nós vivemos num mundo líquido, em que as coisas vão e voltam, mudam o tempo todo. Quer dizer, então o que eu estou tendo? Eu estou tendo o tempo todo o quê? Sobreviver àquele momento da melhor forma que for possível. Eu me livro desse ônus agora e depois eu vou pensar no que eu vou fazer. Será que por trás de todo um discurso bem articulado, organizado, piedoso nas famílias, a gente não está ensinando? No fundo, tira o seu corpo da reta, porque senão você vai se dar mal, né? E outra coisa, pessoal, eu converso com escolas há muito tempo. Não existe uma escola que eu tenha ido até hoje que coordenador, professor e diretor não tenha me falado que trabalha a cidadania dos alunos. Aqui a gente trabalha a cidadania dos alunos.
E a cidadania dos alunos me parece, não sei se vocês concordam, a cidadania que eu chamo de cidadania do consumidor. A cidadania de que eu vou me beneficiar com a próxima decisão. A próxima decisão, aquela que eu vou fazer daqui a pouco, vai me trazer realização pessoal, benefício imediato. Quer dizer, o consumidor é aquele sujeito que pede uma pizza e se a pizza não vier do jeito que ele não quer, ele reclama, porque tinha que ser a borda de um determinado jeito e não do outro. Pois bem, a próxima nota que eu vou tirar na prova, ela tem que ser, e quem trabalha com alunos, para resgatar alunos com dificuldades, tem muito isso. A próxima nota é a que importa. Então a próxima nota é a que eu estou visando. Então eu quero tirar do próximo momento o maior prazer que eu tiver. Aliás, por falar nisso, teve uma situação muito interessante. Isso também aconteceu comigo, não aconteceu em escola, aconteceu em consultório, né? Eu recebi há anos, né, a presença de um senhor que estava preocupadíssimo com as notas do filho dele, que estava mal em matemática, física, né? Química, eu não lembro. Eu trabalho com essas três, mas eram duas dessas. E ele tentava me contratar para fazer um trabalho para o filho conseguir resgatar na recuperação final. Seria um trabalho bem intenso, né, de pouco tempo, a nota que ele precisaria tirar. E lá pelas tantas, conversando com o sujeito, depois da gente ter combinado até preço, condições, preço, datas de atendimento, etc., esse sujeito chega para mim e fala: professor, só tem mais uma coisa que a gente não conversou ainda. E se ele não tirar a nota? Eu pensei assim: bom, se ele não tirar a nota, o senhor já me disse o que acontece, ele vai ter que fazer de novo o ano que vem o mesmo. Não, o senhor não está entendendo. Eu estou praticamente comprando um serviço do senhor e eu estou querendo saber se não der certo. Ele estava tentando negociar comigo, talvez uma devolução do dinheiro ou de parte do dinheiro, caso o aluno não passasse. Aí eu falei para ele: olha, nós estamos cobrando pela aula, não pela aprovação. Caso eu possa fazer a prova no lugar dele, a escola concorde, tenho certeza e garanto que eu passo. Porém, eu não posso, neste caso, garantir, né? Então eu queria que vocês percebessem, isso não é algo que eu estou inventando, isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Talvez pessoas ouvindo eu falar vão lembrar-se de coisas parecidas, ou até esse professor não sabe, ele não viu nada, né? Talvez tenha gente pensando isso que eu estou pensando. O problema, pessoal, é que a escola e as instituições que a envolvem, família, clubes, etc., elas acabam customizando os seus serviços. Elas acabam, por influência dessa rede de imputação a outrem, né, das causas, das responsabilidades, das culpas, pelo fracasso de quem quer que seja, elas acabam se vendo, vamos dizer assim, como reféns. Não sei se vocês já viram situações assim, talvez nunca tenham visto, mas eu já vi muitas vezes escolas tendo que ceder a imposições deste nível que eu falei aqui, ou de outros mais simples ou mais complicados, no sentido de rever posturas que estavam sacramentadas no seu projeto pedagógico. Por quê? Porque a cidadania do consumidor caminhava num outro sentido. E o que significa uma escola que customiza serviços? Significa uma escola enfraquecida. Eu vou dizer para vocês, talvez vocês todos saibam, mas a palavra escola não representa apenas um ambiente físico, né? um prédio onde vai lá, onde se vai até lá para aprender. A escola representa, sim, também uma forma de pensamento. A escola de Frankfurt, a escola montessoriana, a escola, vamos dizer assim, de pensamento, a escola existencialista, etc. Escola é um tipo de pensamento.
Escola é um posicionamento em relação ao mundo. Escola é uma visão política. Escola é uma visão científica. Escola é uma visão religiosa nas escolas religiosas. Ou seja, e de repente, quando eu customizo esse sistema, o que está acontecendo? Eu estou me descaracterizando como instituição. Instituição física e instituição de pensamento. Forma de pensamento. E o que acontece? Mais uma vez eu estou valorizando aquilo que permeia o inconsciente e a cultura dos envolvidos. A responsabilidade não pode ser minha. Dizem que a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? Então, o lado que deixa estourar pode estar sendo, ou pode estar assumindo, eu sou o mais fraco. Muitas vezes a imposição de por não ser o culpado, o responsável, o causador de determinado mal, faça com que eu abra mão de convicções, de princípios e de coisas que nortearam o início da minha relação. O que acontece com isso? Eu ensino ao outro que realmente, quando der, você vai deixar que o outro é responsável por isso. Não sei se eu os convenci, mas o que eu tinha a demonstrar aqui é que, ao mesmo tempo em que nós estamos vendendo, prometendo construção de autonomia como sinônimo de educar alguém, nós estamos vendendo subliminarmente ou escandalosamente, se a gente tiver olhos um pouquinho mais atentos, a ideia contrária. Não vale a pena você ser senhor das suas decisões, porque isso pode te dar problemas. E como a satisfação pessoal seria a satisfação do próximo momento, então eu estou indo contra aquilo que está declarado, está sacramentado, está chancelado. Nós estamos caminhando para uma prática que contradiz o nosso discurso. E eu gostaria de terminar isso, já que eu levantei tantos problemas, colocando alguma consideração, porque sempre falam para mim, puxa, mas vocês que trabalham com filosofia, vocês estão sempre enchendo a gente de interrogações e nunca de soluções. Claro, se houvesse algumas soluções, se houvesse soluções, a gente já estaria muito rico, né? O filósofo estaria rico, né? E não existe filósofo rico. Então, o que acontece? Você está sendo aquele sujeito que... Uma vez perguntaram para mim assim, por que você opta por ver pelo em ovo? Falei, porque existe pelo em ovo. Você que não está vendo, né? Tem um escritor americano chamado Arthur Danto que diz o seguinte: você pode chamar de filosofia todo movimento que busca encontrar naquilo que tem determinada aparência aquilo que essa coisa é de fato. Ou seja, o que aparenta ser alguma coisa, vai o tal do filósofo falar assim, mas será que é desse jeito mesmo? Ou será que você não está vendo de uma outra forma? Então as pessoas sempre falam, mas levanta alguma coisa positiva na sua fala. Então o que eu falo sempre, né? Eu como estou fazendo uma reflexão com vocês aqui agora, a única coisa que eu gostaria de propor é que a gente aumentasse essa discussão. Se eu não estou pronto ainda para discutir com o meu educando, com o meu filho, com o meu aluno, que eu comece a fazer essa reflexão comigo mesmo. Né? Será que eu realmente estou tomando posicionamento frente às coisas que eu faço no mundo? Como pai, como professor, como educando, como gestor, etc. Por quê? Porque se eu continuar fazendo essa rede de o responsável é o outro, ficar aumentando cada vez mais, nós vamos ficar brincando de teatro nas casas, nas escolas, em quaisquer outros lugares. Então, essa reflexão é talvez uma necessidade que tem que começar conosco, né? Pelo menos chegar para a gente mesmo e falar,
Será que o que eu estou pensando, será que o que eu estou professando é aquilo efetivamente que eu estou vivendo? Lembra do Danto lá, ó? Será que o que eu estou achando que é verdade não é só aparência e tem alguma coisa escondida? E lembrem-se, os caras que assaltam, os caras que criam ciladas para os outros na história da humanidade nunca fazem isso com aviso, né? Com hora marcada, eles sempre fazem, chegam de surpresa. Talvez aquilo que esteja acontecendo sem que a gente perceba tenha mais força do que aquilo que é declarado. Eu procurei, eu gosto muito de alguns filósofos, né? E um filósofo que eu gosto muito, eu só tive a oportunidade de falar dele publicamente uma vez, que foi na TV Escola, que é Emmanuel Levinas. E ele fala uma coisa muito interessante. Antes que o homem se pense como ser, antes que ele faça o exercício metafísico, ele tem que encontrar o outro. Ele só consegue criar-se como ser no mundo quando ele percebe que ele está diante do outro. É do Levinas o pensamento que a ética precede a metafísica, ou seja, antes de eu ser, eu estou me relacionando com alguém. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala isso. Ele fala, portanto, para você existir, para você ter aquilo que a gente chama de subjetividade, né? Ou seja, para eu pensar que o mundo é alguma coisa que eu possa criar, entender, formar dentro de mim, e eu também, né? Desde o cogito do Descartes, que se eu estou pensando, desconfiando, então eu existo, ele fala, pensa que a subjetividade suporta o tempo todo o peso da responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para que eu me veja como ser, eu tenho que estar me enfrentando as situações de decisão o tempo todo. Isso pode ser muito bom para que você construa uma noção de si mais fortalecida, mas isso com certeza é difícil no momento que acontece. Para que eu seja alguém, eu preciso, para que eu tenha a minha opinião, meu pensamento, a minha visão de mundo, eu tenho que estar o tempo todo com essa responsabilidade presente na minha cabeça. Então isso não é comigo apenas, isso não é uma aberração da qual, isso não é uma coisa para a qual eu não posso suportar, isso é da vida. Isso é da vida. Então, a partir do esse é o meu pensamento. A partir do momento que eu pensar que ser sujeito, existir no mundo, inexoravelmente passa por construir uma rede de opções o tempo todo, ou seja, criar a noção de responsabilidade para mim e para o outro, eu vou ver que eu não sou uma aberração, vou me tranquilizar e vou falar, por que não viver como ser livre? Porque, cá entre nós, pessoal, se eu falo que a culpa, a responsabilidade, como querem alguns, é do outro, eu não sou livre. Aliás, não sou nada. Se tudo que está acontecendo na minha vida é causado, é de responsabilidade e deve ter atribuído a culpa a outra pessoa, outra instância, o que sou eu nesse mundo? Eu tenho liberdade de quê? Afinal, liberdade quando me é concedida, não é liberdade. É alguma coisa que alguém criou para mim. Liberdade é quando eu posso optar, eu posso escolher. Volto a repetir uma coisa que eu falei no começo. É muito mais fácil viver sob uma ditadura, muito mais fácil. Porque aí você não erra. Ou você sabe que se errar, está morto. Agora, duro é construir uma vida livre. Né? E deixar essa... Já que eu estou sugerindo uma reflexão, né? Um papo comigo mesmo antes de conversar com meus educandos, vai aí uma pergunta para a gente que é educador, pai, professor, gestor. Como é que a gente constrói então essas pessoas que sejam capazes de construir alguma liberdade a partir do nosso convívio com elas? Ou onde é que o negócio está entravando, está pegando? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu estou
a partir de agora à disposição para quem quiser fazer perguntas, e a gente colocou um suco aí, uma água para quem quiser agora ou depois tomar, comer uma bolachinha. Tá? Muito obrigado pela atenção.